Olá, no vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos estar explorando aqui as alternativas que você tem como gestor, como vendedor, de incrementar o seu lucro líquido sem ter que aumentar os seus preços de venda. Vem comigo! Olá, então iniciando esse primeiro vídeo da série em relação a como você pode aumentar suas margens de lucro sem ter que mexer no seu preço de venda. Vamos entender isso avaliando um cenário muito importante, que é você poder nivelar, fazer a curva ABC da lucratividade dos seus negócios e começar a corrigir por baixo, eliminar aqueles principais prejuízos que você tem e trazer para a lucratividade ou eliminar eles de vez. Mas vamos explorar isso na planilha, ponto a ponto. Vem conhecer comigo essas 20 estratégias que você pode mexer, né, de forma genérica, mas também de forma objetiva, como você pode incrementar seu lucro sem aumentar os seus preços médios de venda. Então hoje vamos falar sobre como você pode aumentar o seu lucro baseado em análise dos seus números, análise dos seus preços e também posicionamento das informações, em especial sobre produtos que você esteja vendendo. Então vamos imaginar aqui um cenário, estou aqui com uma planilha de Excel bem simples, para que todo mundo possa entender. Quando você tem um preço de R$100, por exemplo, né? Esse exemplo, você coloca as taxas aqui, você paga ICMS, os tributos, né? PIS, COFINS, comissões e outras taxas, isso aqui varia de empresa para empresa. Dependendo do que você vende, essas taxas mudam, né? Esses percentuais mudam. O custo da mercadoria vendida, eu estou colocando ele aqui em 50%, que é uma média aí de distribuidor e algumas indústrias. E aí você tem o cálculo do lucro antes do imposto de renda, o imposto de renda e o lucro líquido. Então, por exemplo, nesse exemplo, você tem um preço de R$100. Vamos imaginar que seja o preço médio de um produto, né? A média de um produto que você venda com essa média de taxas aqui. Então, o lucro apresentado, o lucro líquido, seria 11%. Sei que a realidade da maioria de que está ouvindo aqui não tem 11%. Então, eu vou colocar aqui que a comissão para o vendedor é 3% e as taxas sejam 8%. Então, até um pouquinho mais, vou colocar 10% aqui. Então, digamos que o lucro da maioria que está me ouvindo é menor do que 2 dígitos. Então, gira aí por volta de 6%. É claro que você pode estar tendo um lucro de 30%, 40% no seu negócio. E aí talvez esse assunto não interesse tanto. Mas para a empresa que tem uma lucratividade muito baixa, em especial quem fornece para o varejo, em especial varejo alimentar, supermercado, sabe que é difícil você ter 10% de lucro. Tá? E inclusive também se você é um fornecedor de commodity para a indústria, você também vai saber que esse seu lucro vai ser menor que 10%. Até 6% eu acredito que seja generoso em alguns casos aí, mas é para fins de exemplo. Então o que acontece? Digamos que você tem ali o preço de 100 e você quer ajustar 5%. Então, fiz uma planilha aqui, se você quiser, essa planilha é só mandar aqui no nosso WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Você pode solicitar aqui pelo WhatsApp, tá bom? Então, você pode solicitar aqui essa planilha para que a gente te envie. Ela tem mais simuladores aqui dentro. Mas ela é muito simples, tá? Você consegue fazer sozinho também. Mas não tem problema se você precisar de ajuda. Aí o que acontece? Aí você tem ali um reajuste de 5%, aqui na coluna D, 5% de reajuste. Os impostos eles são proporcionais, o custo vai manter os R$50, você vai ter um incremento de lucro, só que você vai ter que pagar impostos, né? Tributação. Estou aqui simulando numa empresa de lucro real, que é a realidade da maioria das empresas que fornecem, então, aí para varejo alimentar ou commodities, né? São empresas que têm um lucro muito baixo, apesar de ter um volume muito alto de vendas, mas o lucro é muito baixo, muito apertado, então qualquer coisa faz diferença. Então você imagina que você consiga reajustar 5% o seu lucro, você vai ter o incremento de para 8%, então seu lucro de 6 sai para 8. Isso em percentual é 1,57. Pô, Marcos, mas eu reajustei 5, não deveria dar 5 lá no lucro final? Então, exatamente por causa do ICMS, do PIS, do COFINS, das comissões, outras taxas que você embute aí no preço que são variáveis conforme a venda, e aí mais o imposto de renda. Então você consegue de 5% realizar 1,57. Isso dá um pouquinho menos do que 1/3
do reajuste, vai sobrar líquido para a empresa no final. Aí fiz um outro cenário aqui com 10%, a gente poderia pegar outros cenários também. Se você reajustar 10%, vai aumentar 3 pontos percentuais a margem. Mas você não pode deixar de avaliar que o incremento em reais, aqui eu coloquei, né, em moeda, né, é 30%, porque de 6,44 para 8 significa uma variação de 30,64% no seu lucro líquido. Então o que importa realmente não é só percentual, é valor. E aqui 60% de incremento. Então claro, né? É muito fácil reajustar? Não, não é fácil. Exatamente por isso que nós vamos tratar de como aumentar o lucro. Quais são as ideias, quais são os insights aqui que a gente vai te dar para que você possa aumentar o seu lucro líquido não reajustando preços. Não é que você não pode reajustar preços. Toda oportunidade que você tem que reajustar preço, né? Mesmo quando cai a matéria-prima, que é o caso agora, que nesses últimos 2 anos aumentou muito e agora os fornecedores estão um pouquinho mais receosos, em especial fornecedor de commodity, né? A maioria dos setores deu uma brecada aí nesses últimos meses, né? Abril, maio e acredito que vai entrar junho também. Pela alta taxa de juros, a gente está em 2022, né? Não sei que ano que você vai escutar esse vídeo, mas é um cenário desafiador porque as margens estão caindo, porém há possibilidades aí de você conseguir não reajustar, mas também não reduzir o preço. E é por isso que a gente vai falar aqui sobre como você deve fazer aqui nesse outro simulador. Então, veja como é difícil, né? Aumentar 10% o seu preço e no final aumenta só 3% a sua margem, né? 3 pontos percentuais. Aí os matemáticos que me desculpem a falta de, né? Mas é 3 pontos percentuais. Enquanto o lucro pode aumentar 61%. Porém, né, se você é uma empresa que vende commodity ou fornecedor do varejo alimentar ou até fornecedor de material de construção, que esses últimos 2 meses aí realmente caiu de bico, né, como fala, né, caiu de ponta, né, de ponta cabeça aí o mercado, teve uma redução muito grande, então serve para você esse simulador. Vamos lá então, o simulador, o que acontece? Aqui a gente criou alguns cenários. Então, como você pode aumentar a sua lucratividade sem que você precise tanto reajustar os preços? Obviamente que a gente até colocou aqui, se você conseguir, mesmo mantendo os preços, alavancar suas vendas e poder fazer um trabalho em cima dos clientes e principalmente dos produtos com margens negativas. Então tem aqui o cenário 1, que seria o cenário, vamos falar assim, atual, tá? Você tem lá, por exemplo, aqui eu coloquei um nome de alguns produtos que a gente conhece, que é tudo commodity, né? Então aqui, aditivo, chapa de aço, químico, calçado, fornecedor de varejo e resina plástica. Esses setores aqui, realmente, a maioria deles tem um lucro menor que 10%. Calçados eu diria que não, mas a maioria das empresas não consegue realizar. Se você tem uma marca muito famosa, sim, mas vamos para a prática aqui. O que acontece? Sobre as vendas, aqui eu só coloquei um exemplo aqui de R$1.000 de venda a cada um, você pode colocar o valor que você quiser, você pode fazer essa planilha na sua empresa com os seus produtos, aí você tem produtos que dão 15%, não é o aditivo, tá? Mas vamos lá, 15%, chapa de aço 12%, químico 6%, menos 1 no calçado, resina plástica menos 5%. O que vai acontecer? Se você multiplicar a coluna do percentual sobre o valor, você vai ter o valor em reais. E aqui a gente chega então no total dessa venda 5.000, ok? Estou somando os 5.000 e o total do lucro foi 270. Então se eu pegar 270 por 5.000, eu vou ter 5,4 de percentual de média ponderada, que é a realidade aí da maioria das empresas que eu acabei de citar. E aí você tem um cenário, olha, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar o prejuízo de itens com prejuízo. A gente vai vender apenas produtos com 0 ou mais de lucro. Você que é empresário, você que é diretor, não vai nem admitir essa minha fala, né? Eu não vou vender com margem 0. Mas se você, de repente, precisar vender, né, manter o mercado e manter margem 0, mesmo que você mantenha a venda, 5 mil, né, 5 milhões, 5 mil, tanto faz aqui, você vai ter aqui um incremento de lucro, porque você vai tampar os buracos, né, de prejuízo, e eles acabam comendo o lucro dos outros. Então, mantendo a mesma margem, você vai aumentar o seu lucro em 22%. Então, assim, o primeiro dever de casa, você não deve vender com prejuízo. Se você conseguir pelo menos não vender com prejuízo, você já consegue aumentar a sua lucratividade, que saiu de 5,4 para 6,6.
Simples assim. Então, não é tão simples, né? Na prática, você sabe que tem muita situação no meio, mas é isso. Então, se você começar a cortar os problemas, evitar os problemas, a sua caixa, o seu dinheiro, o seu lucro líquido vai subir da mesma forma. Então, obviamente que tem aquela planilha aqui do simulador de preço, né? Que eu acabei de falar aqui, você consegue, né? Ver quanto você consegue reajustar. Mas imagina o seguinte, que você vai trabalhar o incremento de vendas em cima, por exemplo, desse produto 1 aqui, né? E você vai aumentar 10% essa venda também. Então, o seu lucro já vai crescer 27%. Ô, Marcos, e se aumentar 10% em todos os produtos lucrativos, o que vai acontecer? Você já vai aumentar em 34%. Só falando anualmente, o que é 34% no lucro? Tá? 34, mais ou menos, é um terço, né? Um terço, um pouquinho mais que um terço da venda. Isso são 4 meses de trabalho. Se você focar e incrementar a venda naqueles produtos com melhor margem. Então, é exatamente isso que acontece. E aí, você saiu de 5.4 para 6.8, mas você saiu de 270 para 363. Isso dá ganhar, né? Então, em 3 anos, você fez um quarto ano aí, simplesmente por ter eliminado os problemas, produtos problemáticos ou clientes problemáticos. Leia como quiser. Essa análise você pode fazer. Então, se você falar, eu tenho muita dificuldade de reajustar, isso não é novidade, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso eliminar clientes que estão dando problema. Se você fizer isso, da mesma forma você vai crescer seu lucro. Olha, eu vou incentivar a turma aí, vou incentivar a equipe de vendas para trabalhar melhor o produto que eu tenho lucro. Você vai conseguir crescer e vai crescer muito, né? Então, olha, mas e se aumentar 30% o produto mais lucrativo? Digamos que eu faço uma ação aqui, 30%, e eu vou colocar aqui que a margem vai cair para 13%, tá? Você vai crescer 35%. E aqui também eu vou aumentar mais 30% nesse aqui e a margem vai cair para 11%. Tá? Você já aumentou 40% a sua lucratividade. É possível? Talvez sim. E aí o que acontece? É claro que tem que ter muito trabalho aí comercial, mas muitas vezes a empresa ganha aí faz 2 anos no ano só. Exatamente por isso que a gente conhece muita empresa aí que dobra o lucro no primeiro ano fazendo esse tipo de análise. E assim, aqui são 4 quadrantes que a gente criou que muitas vezes as empresas não fazem, tá? Isso, empresas que faturam de 3 a 100 milhões por mês, poucas vezes elas fazem, tá? Ou por falta de tempo ou por falta de pessoas que entendam, né, dessa parte de números. Então assim, vamos lá. Qual é o ponto 1 aqui? Você deve auditar os custos dos produtos rotineiramente. Então, primeira coisa, saber se o custo do produto está correto. Esse é o primeiro dever de casa que todo mundo deveria fazer. É feito, como eu digo, é feito, mas muito timidamente. Os custos parece que ninguém pode criticá-los, né? Ninguém pode auditá-los, mas é importante auditar os custos sim. Auditar o relatório demonstrativo de margem de produto. Então uma vez que eu auditei os custos, consigo auditar também depois o relatório de margem por produto ou por cliente. Você tem que fazer isso para você saber que você está pisando em terra firme. Porque antes de tomar decisões de reajuste, etc., é saber se realmente os seus números estão corretos. Reajustar para lucro zero qualquer venda realizada. Então, depois que você fez o passo 1 e 2, precisa reajustar sim, sem dó nem piedade. Ninguém quer vender no prejuízo, tá? E se você não vender no prejuízo, acontece esse resultado aqui. Vamos colocar aqui de volta como que estava, né? Só para você ver, então, se você só tirar os problemas à frente. 22%. 22% a gente está falando aí em mais de 2 meses por ano, né? Então, se você trabalhar 4 anos certo, você tem um 5º ano de graça com o resultado, né? Veja só como é que é, né? E aí as empresas muitas vezes falam, nossa, me falta um pouco de dinheiro aqui para investir, etc. E de repente não é só isso, né? Mas é um trabalho que você pode fazer internamente. Incrementar a venda dos produtos lucrativos, que seria aquilo que eu acabei de simular. Retirar de linha itens com prejuízo. E tome cuidado com aqueles itens âncora, né? Que é aqueles que puxam venda. E provavelmente são os produtos que estão dando prejuízo aí na sua empresa, se você tiver essa situação. São os itens que o cliente toma decisão. E aí vale a pena você avaliar se realmente essas situações elas devem permanecer ou elas devem diminuir, né? Você pode diminuir o produto, né? Tem várias desculpas aí, várias estratégias que você pode tomar cuidado para não vender muito, né? Isso tem várias alternativas. Uma delas é, por exemplo, você ter uma limitação de produção. Me entendeu, né?
ok? Limitação de estoque. Então, isso é muito importante, né? Para você não ter que, de repente, degringolar e vender todo aquele produto só no prejuízo e a área comercial só está vendendo esse porque é o que é mais fácil vender, né? Claro, se o produto está dando prejuízo e o concorrente está fazendo conta, você vai vender todo esse produto, né? Então, campeão de vendas, mas campeão de prejuízo, né? E é o que leva para o buraco, né? Ok? Então, cuidado com os itens âncora aí. Situações administrativas que atrapalham o aumento das margens. Então, assim, não é só o setor de vendas que dá problema, tá? Muitas vezes as compras mal negociadas, né? Ou trabalhar com estoque limitado. Por exemplo, a empresa compra hoje para faturar amanhã. Compra só casado, né? Então ela vai ter uma margem muito ruim, né? Porque você tem aí, sempre está dependendo do fornecedor para você faturar. Isso aí é uma coisa que você pode fazer, claro, eventualmente, em algum cenário de mercado, alguma situação que você queira ganhar, mas isso não pode ser uma coisa duradoura, né? Então qualquer coisa que você fique muito tempo com problema, isso vira uma coisa crônica, né? E você não pode ter problemas crônicos na sua empresa. Compras mal feitas, comprar aquilo que não gira, né? Ou seja matéria-prima, e principalmente aqui para as distribuidoras vai o recado, né? Compra muitas vezes na emoção ali e acaba estocando o produto para ter no mix e esse produto acaba não girando. Então é importante analisar o giro de estoque também disso aí. Excesso de mix de produto, isso aqui vai dar muito problema, tanto problema produtivo, logístico, financeiro, né? As empresas muitas vezes têm muitos itens e não se olha, por exemplo, que há 5 anos atrás a empresa vendia 4 itens por cliente, tem lá 100 vendedores na empresa e hoje ela vende 3,5, né? De média ponderada, né? 3 a 4 produtos, ou seja, não aumentou, só que ela dobrou o mix e ela não entende que quanto mais itens, mais fora de foco fica e mais problema produtivo, logístico, financeiro vai ter. Então, isso aqui também impacta nos custos e, obviamente, no resultado da empresa. Tributação mal planejada, créditos, débitos, alíquotas, benefícios, né? Então, muitas vezes na formação de preço, você está vendendo lá com 18%, o teu concorrente está vendendo fora do estado com 4%, tem benefício aí, você está em São Paulo, o teu concorrente está em Minas, Santa Catarina, Espírito Santo, com um monte de benefício fiscal, o seu cliente fala que paga tanto, você vende, portanto, do mesmo jeito, só que lá ele está vendendo com 4%, tendo ainda crédito de 2%, enquanto você está vendendo com 18% e pagando integralmente aí. Então, toma cuidado com isso, que é muito importante. Estratégia de preço mal definida, a tabela de preço, né? A gente fez uma série de vídeos aí sobre tabela de preço que você deve assistir, é um playlist com 4 vídeos falando sobre isso, tá? Muitas vezes a empresa tem uma estratégia mal definida e ela acaba tendo problema, então você precisa se organizar em relação a esses 5 pontos, teriam mais pontos, obviamente, né? A gente tem que fazer um vídeo curto aqui, senão o pessoal não assiste, então para dar mais atenção e foco são esses 5 principais aqui. Situações mercadológicas que atrapalham o aumento das margens. Então, assim, se você tem, por exemplo, concorrente com dificuldade financeira, todo mundo, né, tem aquele cara atrapalhado no setor, é difícil, né, você competir com esse tipo de gente. Mas saiba que ele nunca vai quebrar, né? Ele vai pedir RJ, ele vai abrir outro CNPJ, etc. Então você tem que saber conviver com isso. Eles atrapalham, mas não impedem você vender com lucro. Mas e tal, ele vai sempre estar lá enrolado, tal, com fisco, devendo para imposto, devendo banco, devendo tudo, e ele continua abrindo, depois ele abre para mais 3 laranjas, né? Você sabe como é que o Brasil é. E aí, do mesmo jeito, ele continua no mercado. Então, você precisa saber trabalhar essa questão de mercado. Excesso de ofertas e produto do mercado. Isso aí é uma situação que acontece principalmente quando você vem de um oba-oba, que estava acontecendo em 2021 e início de 2022, e de repente o mercado volta à realidade, né? O tal do pós-pandemia. E aí você tem aí ofertas demais no mercado e você estava muito estocado, com preço ruim, com preço alto, e de repente o mercado dá um cavalo de pau aí e você tem que vender. A minha orientação é que você venda com prejuízo, se livre desses estoques. Nós temos inclusive um vídeo sobre isso, tá? Comprando caro, é um vídeo bem curto, mas é bem interessante. E você tem que se desfazer do estoque caro. Ficar com estoque caro apenas para esperar melhorar o mercado, você não só perderá vendas, como perderá dinheiro, mas o pior, perderá clientes. E quando você perde um cliente, mesmo que você venda commodity, é difícil recuperar ele com a mesma margem que você estava. Então, assim,
Isso é importante você saber. Olha, mas Marcos, eu tô aí com 6 meses de estoque e comprei caro. Eu acho que vai dar uns 2, 3 meses e vai voltar. Cara, desolve esse estoque, cara. Desolve esse estoque, porque se você tem aí uma linha de 2, 3 meses na frente, e depois vai voltar. Voltar, cara, você compra junto com a galera, você vai e tal. Mas assim, o problema não é a questão de você perder dinheiro e ter que vender com prejuízo num primeiro momento. A questão realmente aqui é que você pode perder o cliente, tá? Então isso é muito importante. Câmbio, macroeconomia, juros, inflação e consumo, isso atrapalha? Atrapalha. E se você é brasileiro ou se você está aqui no Brasil há tempo já, e você nunca tem tempo fácil, tá? Nunca tem tempo fácil nesse país. Então, toma cuidado aqui, que assim, bem-vindo ao Brasil, né? Brasil nunca tem tempo fácil, né? Clientes com excesso de estoque, eles não vendem, estão sem demanda. Aqui você tem que ter muita criatividade. Tem que ter muita criatividade. E se o cliente não vende, é porque ele está comprando caro. E você pode sim orientá-lo também. Todo mundo pode fazer um esforço para vender. Ele talvez está com aquele critério que eu acabei de falar aqui, no 2, ok? Setor em extinção, produto de substituição. Você lembra aquelas lojas de CD, aquelas lojas de locadora de vídeo, aquelas lojas que revelavam foto? Pois é, se de repente você está num setor aí que vai definhando com o tempo, né? Um setor que tá definhando é os motores a combustão, né? Você por enquanto ainda pode ser que você esteja nesse setor, né? Tudo que está envolvido a transporte veicular de combustão, você sabe todo o movimento que existe, né? Tanto ambiental quanto econômico para se livrar de veículos a combustão. Então, se você está num setor desse, você vai definhar cada vez mais. Então, quanto antes você sair do setor e buscar outra coisa, talvez seja melhor. Não, Marcos, mas isso vai levar 20 anos. Eu não sei se leva 20 anos, né? As coisas mudam muito rápido. Mas é só uma situação aqui para você não ser o próximo CD, a próxima máquina datilografar, o próximo papel de fax, né? Quem será o próximo aí que vai ser substituído, né? Aqui estão falando muito nessa questão de energia renovável. Então, assim, tudo que for a combustão provavelmente vai ter seus dias contados e com certeza, né? Eu mesmo já sou um adepto, né, na carro híbrido há 8 anos já e assim que der a gente vai para o elétrico. Então, assim, não tem comparação em termos de economia e durabilidade das coisas, né? Muito melhor, né? Tem muito menos custo para manter um carro desses do que um carro a combustão normal. Até porque toda hora o combustível aumenta, né? Então, aqui, o que o departamento comercial precisa fazer? É uma coisa óbvia, mas dificilmente isso acontece de fato nas empresas. Encontrar bons clientes lucrativos. Muitas vezes são mercados, são nichos, são, por exemplo, canais de venda. Você está vendendo para o distribuidor, mas já o varejo está comprando direto das outras fábricas, ou o consumidor final está comprando direto e você está ainda lá fidelizando o distribuidor, sendo que você poderia vender direto para o consumidor. Então é importante isso aí, encontrar cliente lucrativo. Uma vez que não dá mais lucro, você tem que mudar mesmo. Porque você pode até deixar de vender um pouco, mas se você tem um trabalho forte comercial, você consegue fazer isso mais rápido. Substituir produtos com margens negativas por margens positivas. Óbvio, que eu acabei de falar antes. Remunerar as comissões de vendas, não remunerar, né, as comissões de vendas, a equipe de vendas produtos com prejuízo. Ou seja, diminua lá. Então, se o produto é o âncora que você tem que manter, cara, diminui, né? Estava com 5% de comissão em todo mundo. Isso aqui é meio. Né? Não incentive a venda de produtos ou clientes que dão prejuízo pagando a mesma comissão. Mexa na comissão. Tá? Por quê? Porque se todo mundo, digamos assim, um produto lucrativo, um cliente lucrativo está pagando pelo prejuízo, amanhã ou depois você vai gerar uma injustiça e vai ter problemas. Então, seja justo, pagando comissão proporcional. Trabalhar os prazos médios de recebimento de vendas. Então a gente também fez uma playlist sobre o ciclo financeiro. Você precisa escutar isso aí, você vai ver que realmente tem muita coisa ali que você possa mexer nisso e aumentar a sua lucratividade mexendo nos prazos médios, negociando melhor, a sua margem vai subir também. Buscar mais negócios para os produtos com lucro. E aí, obviamente, incentivando com premiação na área comercial. Então, seria isso, né? Seria dentro desse escopo aqui, você pode aumentar as margens. Você fala, Marcos, mas você não tem nenhuma novidade que eu não faça. Pois é, se você realmente está focado em fazer, você vai conseguir sim aumentar suas margens. Pode ser que você já saiu de 3 para 5, você já saiu de 5 para 8, mas sempre tem algo a fazer. Por quê? Porque margem baixa
as margens sempre vão pressionar para baixo. Então é um trabalho que você tem que fazer rotineiramente para aumentar. E dentro disso, essas 20 dicas aqui com certeza podem te ajudar. Eu sou o Marcos do QShap, muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.